Não há nada de novo a ser descoberto, mas há muito a ser redescoberto. Pense em Michael DeBakef, um dos pais da cirurgia cardíaca e vascular no Texas. Nos anos 50 e 60, quando muito se falava sobre o colesterol, ele sempre dizia: veja, o colesterol não tem nada a ver com doenças cardíacas. Ele fica preso no processo inflamatório, mas ele não causa inflamação. Então, o que causa inflamação? Se você tem um pouco de aglutinina, de gérmen de trigo presa no interior do seu vaso sanguíneo, como uma lasca, isso é uma boa causa para a inflamação. Eu escrevi sobre isso no Paradoxo da Longevidade. Vamos supor que eu seja um alienígena enviado para a Terra a fim de enviar de volta ao alto comando minhas observações. E uma das coisas que eu relatei ao alto comando é que nas rodovias em Los Angeles, sem dúvida, as ambulâncias são a causa dos acidentes, porque toda vez que tem um acidente eu vejo uma ambulância. Perceba, isso é uma causalidade, não uma correlação. E uma correlação não é a mesma coisa que uma causalidade. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu poderia fazer a observação de que na sala de cirurgia, todos os dias eu vejo uma placa de colesterol no interior de uma artéria. E então, eu poderia concluir que o colesterol deve ter causado aquilo. O colesterol é basicamente um calo que cresce a partir de uma irritação para proteger essa estrutura subjacente. E é por isso que vemos um calo regredir quando a irritação acaba. Se você parar de levantar pesos, adivinha o que acontece? O calo desaparece. Mas como você remove a irritação? Parando de comer besteiras. Devíamos comer visando o nosso microbioma, porque ele constitui a grande maioria dos genes em nosso corpo. De fato, 99% do material genético que existe em nós é material genético não humano. Nosso microbioma tem a vantagem distinta de se reproduzir rapidamente e constantemente mudar e trocar as informações de uma bactéria para outra. Tendo isso em mente, eu percebi que nós fazemos um upload da maioria de nossas decisões, fazendo processos para nossa nuvem bacteriana, com o objetivo de tirar o trabalho de nossos genes. No nosso livro, O Paradoxo da Energia, fica claro que nesse sistema, esse microbioma literalmente dá instruções. Essas que agora podemos entender. Antes nós apenas especulávamos o que eles faziam isso. Mas agora cientistas descobriram o código de como, de fato, eles falam conosco e nos direcionam. Nós realmente existimos para estar a serviço do nosso microbioma. Mas o que é microbioma? Eles são bactérias, fungos, leveduras, insetos. Nós simplesmente não tínhamos ideia disso. Quando eu estava na faculdade de medicina, e até a chegada do projeto Microbioma Humano, nós achávamos que o trato gastrointestinal, o estômago e o intestino eram apenas uma espécie de tubo oco, onde você coloca algumas enzimas digestivas e de repente você tem proteínas, gorduras e carboidratos, e o que sobrava era defecado. Isso era o que pensávamos há 10 anos. Mas então percebemos a verdade. Antes havia, por exemplo, livros escritos sobre acesso ao eixo intestino-cérebro, porque entendíamos que o segundo maior número de neurônios reveste o intestino e que há mais neurônios revestindo o intestino do que na medula espinhal. Por isso, o chamávamos de segundo cérebro. Mas agora percebemos que estávamos errados sobre isso. Os neurônios estão lá para receber mensagens do microbioma e depois conversar com o cérebro. Não percebemos que o fato de que existe esse ser senciente simbiótico, que não apenas vive dentro de nós, mas também nos dirige. Hoje nós sabemos que se você tem, por exemplo, bactérias que adoram gordura e açúcar, elas vão sequestrar seu cérebro e te obrigar a encontrar mais açúcar e gordura, pois é isso que elas querem comer. Pense nisso, nós somos superalimentados, mas estamos desnutridos. Nós temos mais comida do que nunca, temos barras energéticas, bebidas e todo mundo precisa de 5 xícaras de café para passar o dia. Isso é tipo um paradoxo. Nós devemos ter mais energia do que qualquer outra espécie em todos os tempos. Deveríamos também ter muito mais do que aqueles sardos que subiam colinas nos anos 90. Mas nós não conseguimos nem sair da cama sem um copo de café. Isso acontece porque paramos de cuidar do nosso microbioma. Você tem uma guerra acontecendo no seu intestino e à medida que as coisas atravessam a parede dele, seu sistema imunológico, 78% de seus glóbulos brancos vão até o intestino. E uma guerra começa. E, curiosamente,
o exército precisa ter provisões e nós armazenamos gordura, principalmente em nosso intestino, como provisões para esse exército. Eu publiquei dados sobre essa guerra que ocorre no interior dos nossos vasos sanguíneos em nossas artérias coronárias. Nós temos gordura epicárdica revestindo nossos vasos sanguíneos e essa gordura epicárdica não existe em pessoas que não têm doença arterial coronariana. Assim, esse é o estoque para abastecer o exército. Se você parar o intestino permeável, irá perder peso. Acho que falei sobre isso anteriormente, mas um dos problemas do Covid-19 é das doenças crônicas e que todas elas se originam do intestino permeável e o nosso sistema imunológico se distrai com tudo o que está acontecendo ali. Ficamos sem muitas das tropas que deveriam estar em nosso nariz e boca. Quando o Covid infecta o paciente, ele terá uma hiperresposta, uma tempestade de citocinas. É como se fosse uma alergia a amendoim. Dessa forma, pessoas que têm obesidade, diabetes e também resistência à insulina são essas que vão ser atingidas. Os Estados Unidos possuem a configuração perfeita para o Covid. Mas acho que há muito a aprender sobre o uso draconiano do distanciamento social e da máscara. Eu sei que máscaras não são a melhor coisa do mundo, e nós não temos que ler todos os estudos que dizem que elas são úteis e os que dizem que as máscaras não são úteis. A verdade é que todos os estudos de longo prazo mostram que a máscara provavelmente tem algum efeito. Eu me lembro quando os cintos de segurança foram introduzidos nos carros e houve muita reclamação contra eles. Mas o fato é de que nós, como sociedade, decidimos que podemos impor questões de segurança pública. E hoje é bom que você tenha um cinto de segurança em seu carro. Nós, como sociedade, podemos exigir airbags nos carros e proibir que alguém dirija bêbado, mesmo que essa pessoa queira fazer isso. Eu tenho um associado em Toronto que, quando o lockdown estava no auge, ele tinha permissão para sair de casa apenas por 1 hora por semana para fazer compras. O governo rastreava seu celular. Para quebrar essa regra, as pessoas começaram a deixar seus celulares em casa. Então, o governo percebeu que era estranho como aquela pessoa nunca saía de casa. O ponto é que eles tiveram um lockdown. Ficamos com tanta pena da Itália, todas aquelas pessoas cantando das varandas, e eles tiveram seu isolamento. E agora estão bem melhor. Então, você já conhecia tudo sobre o sistema digestivo? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.